Glória a Deus. Glory to God. Há algumas passagens da palavra de Deus There are some passages in the Word of que eu God acho assim bem interessante. that I find very interesting. Eu gosto das histórias que envolvem Jesus, I like the stories that involve Jesus, onde Jesus está fazendo alguma coisa where Jesus is diferente, doing something different. né? Quando Jesus fica lá When Jesus is, à beira de um poço, right at the edge of esperando, né, a well, and he's uma waiting mulher, for a woman. né? E ali então nós vemos ele ao And there meio-dia, we see him at midday, né? Ali esperando uma and he's just pessoa. waiting for a person. E o texto de hoje é os dois discípulos a caminhos de Emaús. And the scripture that we're going to read today is the two disciples on the way Você que to está online, o Tony já me Emmaus. fez um sinal, nós vamos estar If you're online, dividindo we're o going to cálice no be, final da reunião hoje. sharing. We're going to do the Lord's Supper at Excepcional. the end of the service today. Jesus no caminho de Emaús. Now, Jesus was on the way to Emmaus. Lucas capítulo 24 fala desse Luke chapter texto. 24 talks about the scripture. Eu vou ler do 14 ao I'm going to read from 53. 14 to 53. Acho que vocês poderiam colocar em inglês Can you put it in English, and then he's going to say it in Portuguese. e eu vou lendo em português aqui. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. 13. 13. Ok? Oh. And then two of them on that very day were going to a little town named Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. And they were talking together about all the things which had taken place. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. And while they were talking and questioning together, Jesus himself came near and went with them. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. But their eyes were not open that they might not have knowledge of him. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminho trocais entre vós e por que estáis tristes? And he said to them, "Why are you talking about together while you go?" E respondendo cujo nome era Cleopas. Cleopas? Como é que é a pronúncia certa, Paulo? Cleopas. Cleopas. Disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Then stopping and looking sadly at him, one of them, named Cleopas, said to him, "Are you the only man living in Jerusalem who has not had news of the things of which have taken place there at the time?" E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. And he said to them, "What things?" And they said, "The things to do with Jesus of Nazareth, who was a prophet, great in his acts and his words, before God and all the people." E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram? And how the chief priests and our rulers gave him up to be put to death on the cross. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. But we were hoping that he would be the savior of Israel. In addition to all this, he has now let 3 days go by from the time when these things took place. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. And certain women among us gave us cause for wonder, for they went early to the place where his body had been put. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. And it was not there. Then they came saying that they had seen a vision of angels who said that he was living. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. And some of those who were with us went to the place and saw that it was as the women had said, but him they did not see. E ele lhes diz: Ó nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. And he said, "O foolish men, how slow you are to give belief to what the prophets have said." Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Was it not necessary for the Christ to go through these things and to come into his glory? E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. And he made clear to them all the things in the writings from Moses and from all the prophets which had to do with himself. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. And they came near to the town to which they were going, and he seemed as if he was going on. E eles o constrangeram, o convenceu dizendo, né? Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. But they kept him back, saying, go back one. But they kept him back, saying, do not go, for evening is near. The day is almost gone, and he went in with them. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. And when he was seated with them at the table, he took the bread and said words of blessing, and making division of it, he gave it to them. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. And then their eyes were open, and they had knowledge of him, but he went from their view. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? And they said to one another, were not our hearts burning in us while he was talking to us on the way, making clear to us the holy writings? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. And that very hour they got up and went back to Jerusalem, where the 11 and the other had come together. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. And they said to them, the Lord has truly come back to life again, and Simon has seen him. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como dele fora conhecido no partir do pão. And they gave an account of all the things which had taken place on the way, and how, when he gave them bread, they had knowledge of him. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. And while they were saying these things, he himself was among them, and said to them, peace be with you. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. And they were full of fear, being of the opinion that they were seeing a spirit. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? And he said to them, why are you troubled, and why are your hearts full of doubt? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. See my hands and my feet, it is I myself. Put your hands on me and make certain, for a spirit has not flesh and bones, as you see that I have. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. And as he said this, he showed him his hands and his feet. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? And because for joy and wonder they were still in doubt, he said to them, have you any food here? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. And they gave him a bit of cooked fish. Ele tomou e comeu diante deles. And before their eyes he took a meal. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. And he said to them, these are the words which I said to you when I was still with you, how it was necessary for all these things which are in the writings of Moses and the prophets and in the Psalms about me to be put into effect. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Then he made the holy writings clear to their minds. E disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. And he said to them, so it is in the writings that the Christ would undergo death and come back to life again on the third day. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. And that teaching about a change of heart and forgiveness of sins is to be given to Jerusalem first and to all nations in his name. E dessas coisas sois vós testemunhas. And you are witnesses of these things. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. And now I will send to you what my Father has undertaken to give you, but do not go from the town till the power from heaven comes to you. Levou-os fora até Betânia e, levantando suas mãos, os abençoou. And he took them out till they were near Bethany, and lifting up his hands, he gave them a blessing. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu.
And while he was doing so, he went from them and was taken up into heaven. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. And they gave him worship and went back to Jerusalem with great joy. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. They were in the temple at all times, giving praise to God. Amen. Leitura linda, não é? It's a beautiful scripture, right? A gente que está sempre ensinando a palavra, pregando a palavra, Well, those of us who are always teaching the word, a always nossa preaching cabeça the word, passeia por vários pontos desse our coisa e fala, minds nossa, go through various isso aqui points dá uma of scripture and say, mensagem, isso aqui dá uma wow, this could be a good mensagem, message. esse outro aqui dá outra This mensagem. other one could be É a good assim ou não? message. Isn't it like that? Na verdade, When you're preparing é um a texto preaching, riquíssimo, riquíssimo, it's a very riquíssimo. rich text. Então, às vezes Deus ele nos apresenta So sometimes coisas God presents certain things to us, e nós achamos que elas são and we find them boas to be, demais para serem too verdade. good to be true. Diz que ele estava ali meio incrédulo por It causa da says that they alegria, had porque era bom doubt demais o because que estava it was- acontecendo. What was happening was too good. It was too much joy. Os discípulos achavam que Jesus estar vivo era The disciples thought that fantástico. Jesus being alive was fantastic. E diz que por causa dessa emoção And they said deles, because of this estavam emotion, tendo dificuldade em they were acreditar. having certain difficulties in believing. Há algumas coisas que parecem que ser boas demais There are certain things that seem too good to be true, para ser verdade. Mas elas são verdade. but they are true. Elas existem de qualquer maneira. They exist anyway. Eu gosto muito quando a pastora ministra e ela fala sobre I love it os when Pastor pensamentos de Gisela Deus são says that mais God's elevados, thoughts are são higher, maiores, são they're melhores do que greater os nossos. and better than our thoughts. Qual a maior necessidade da igreja What is the hoje? greatest need of the church today? Eu penso que ter princípios I think that having principles que precisam de paixão. that need to go with passion, go along with passion. Não tentar fabricar algo que não é real. It's not trying to fabricate something that's not real. Nós não somos livres para inventar We're not free to as nossas invent próprias mensagens. our own messages. Mas aquilo que nós pregamos, But what we preach, nós temos que ter paixão por aquilo we que need to have ensinamos. passion for what we teach. A igreja tem visão. The church has a vision. A igreja conhece a The palavra. church knows the word of God. Mas, como esses dois discípulos de Emaús, But as these two disciples going to Emmaus, parece que muitos perderam a paixão. it seems like many of us have lost our passion. Hoje, quando eu vejo algumas mensagens, Today, as I listen to some messages, e lógico que a gente vê o que as pessoas falam, and of escrevem, course we see dizem, what people write and what people say, e a gente precisa tomar cuidado. and we need to be very careful. Às vezes eu converso muito com o pastor Josley, I talked to Pastor Josley quite a bit, e eu fico falando com ele, e falei, pastor, and I say to him, Pastor, tem coisa que Deus nos fala there are certain things that God tells us que não é para a gente compartilhar. that is not meant for us to share. Lembra o que Paulo diz? Remember what Paul says? Não vos pude falar You como know, I couldn't talk to you, espirituais. as spiritual Diz que beings. ele foi arrebatado It says e that teve he revelações he was brought into heaven que não and era he had lícito ele revelations compartilhar. that wasn't appropriate for him to share to everybody. Não adianta eu tentar It's compartilhar no use algo for me com to try to vocês share something with you que não vai levar vocês a ponto that's not algum. going to take you to any, not going to make anything better for you. Há nenhuma mudança. There's no change. Não adianta eu pegar e falar do It's erro no dos use for outros. me to talk about other people's mistakes. Eu quero pregar aquilo que Jesus I quer want que to vocês preach tomem what conhecimento. Jesus wants you to be aware of. Hoje há muitos pregadores populares Today there's a famosos. lot of famous preachers. Eu estava lendo um deles And I was escrevendo. reading one of their blogs or one of their Ele writings. começa assim: And he se was saying this. Jesus pudesse nos falar conosco ainda hoje, He says, if Jesus could speak to us this day, como é que é? I said, what? Quantos creem que Jesus ainda How fala many of you hoje? believe that Jesus still speaks today? Ele não diria que nós somos pecadores miseráveis. Oh, he would not say that we're miserable sinners. Jesus diria para nós nos orgulharmos de He quem would say that we somos. should be proud of who we are. Parar de nos colocarmos para And baixo stop putting ourselves down. e desfrutarmos com dignidade o que é o nosso Take destino advantage of pretendido por Deus. our destiny that was given by God. Ou seja, em outras palavras, Or ele in está other dizendo words, he's saying que ele quer que todos nós nos that he sintamos wants bem, all of us to feel good. né? Acabar com a nossa autoimagem And end negativa. that self-image that's negative.
Ou seja, não vamos falar toda a Or verdade. saying, let's not say the whole truth. Vamos falar só o que Let's just say the agrada as truth pessoas. that makes people feel good. A gente pode criar até um sorriso, né? We even can do a little smile Para tentar convencer as to try to pessoas. convince people that that's it. Esses dois discípulos na estrada, These two disciples that were on the road to Emmaus, o que eles possuíam e o que eles tinham perdido? what did they possess and what had they lost? Uma das coisas que eu acho bem interessante aqui One of the things that I find very interesting here é que eles amavam seu is Senhor. that they loved their Lord. Eles tinham paixão pelo They Senhor. had passion for the Lord. Eles acreditavam nele They ainda. believed in him. Quando eu escrevia isso, eu lembrei daquela... As I wrote this, I remember Quando Pedro tem uma revelação when Peter has a e Jesus chega para ele e revelation, falou, ó and Pedro, Jesus approaches him and says, Peter, Satanás tentou vos cirandar, Satan tried to fool you, mas eu intercedi por but I ti interceded for you para que a tua fé não so falhasse. that your faith would not fail. Diz que Jesus ainda It intercede says por that nós Jesus still hoje. intercedes for us today. Diz que o Espírito Santo, que It é says the Jesus, que Holy é Deus, Spirit, who is Jesus, who is intercede God, por nós ainda hoje. intercedes for us till this day. E ali naquele caminho, na estrada, eles And estavam on that falando road, they were sobre talking Jesus. about Jesus. Aí Jesus se junta a And eles Jesus joins himself to them e pergunta com eles, and asks them, do que vocês estão falando que deixa vocês tão tristes? what are you talking about that's making you so sad? Quais são as coisas que vocês estão Like, what are the compartilhando? things that you're sharing? That's what he was Já asking. parou para pensar? Have you ever stopped Como to aquela think mulher naquele how that poço, woman at that well, Jesus se coloca agora, quase Jesus 12 is now putting quilômetros, himself about 12 kilometers, caminhando durante um dia inteiro com aqueles walking, dois homens. probably an entire day with those two men. Irmão, pensa um pouco. Think about that for a little bit. Jesus ressuscitou. Jesus rose again. Quantas coisas ele não teria para He fazer? had so many other things to be doing. Talvez apresentar às Maybe multidões, to present himself to the multitudes, mostrar que aquilo to que ele show pregou é that what he verdade. preached was true. Ele tinha um período curto He had a agora very para fazer short tudo. time now to do everything, Ele se importa com dois but he cares about discípulos two disciples. que estavam voltando para casa, They were going back home, tristes. and they were sad. Tinham perdido a paixão, They had lost their passion. tinham perdido a expectativa. They had lost their expectation. Como é que ele se preocupa com a gente? Look how he cares for us. O cuidado dele. It's his care. O que eles perderam? What did they lose? Ele vira para Jesus e fala assim, They turned to nós Jesus and esperávamos. say, we were waiting. Nós esperávamos que ele fizesse We were isso. hoping that he would do this. Nós tínhamos tanta We expectativa. had so many expectations. Para eles, And for Jesus era them, uma história passada. Jesus was a story of the past. Esse esperávamos soa assim como o final. No, they were kind of talking about it as if it was the end. Esperávamos que ele fosse o Messias. Oh, we were hoping that he was the Messiah. Obviamente, ele como que eles dizem, nós estávamos errados. And obviously, it's like they were saying, we were wrong. É como que se eles tivessem sentido It's que a as fé if deles they had felt their tinha se faith, extraviado being e as esperanças stuck, quebradas. and their hopes were broken. Quantas vezes nós estamos sentindo assim, querido? Many times we're feeling like that. Mas a grande coisa But the great thing é que ele nos olha, is that he looks at us ele se coloca ao nosso lado and he places himself by our side em todo o tempo. at all times. Nós não estamos We are sozinhos. not alone. Jesus se importa com a gente. Jesus cares about us. Ele se importa com He você. cares about you. E quantas vezes você está lutando na Many sua, times you're struggling na perda da sua esperança in the loss sozinho of your hope all by yourself. e não consegue olhar ao lado And que you're ele está ao not seu able to lado? look to the side and see him right there with you. Esperávamos que ele redimisse We were Israel. hoping that he would redeem Israel. Imagina eles, 3 anos, coração em chama, Imagine vendo him os with feitos de 3 Jesus. years, their hearts were on fire. Vendo Jesus seeing curar, the Jesus doings of libertar, Jesus. Jesus fazer They coisas saw grandes. Jesus heal and deliver and do great things. E agora foi embora. And now he's gone. Esses homens, These men, eu creio que eles são uma foto da igreja I believe hoje. they are a picture of what the church looks like today. Pessoas que continuam sendo leais a Cristo. People that are still loyal to Christ. Pessoas que continuam fiéis a Cristo. People that are still faithful to Christ. Mas o que acontece e qual é o perigo, But querido? what happens and what is the danger here É quando nós perdemos a paixão. is when we lose our passion. Quando nós perdemos a dedicação. When we lose our dedication. Eu creio que nessa manhã, I believe that this morning, se eu parasse aqui if I stopped right here
eu creio que eu atingiria já o alvo que I Deus believe I quer have para a tua already vida. reached the goal of what God wanted to say through this Ele message. quer restaurar a sua paixão. He wants to restore your passion. Ele quer que você sinta que Ele está do teu lado. He wants you to feel like He's by your side. Ele quer que você entenda que He você wants não you to está understand that sozinho. you are not alone. Ele não te colocou numa fria. He did not put you in a bad place. Ele não te deu algo para você perder. He did not give you something to lose. Não. No. Ele cuida de nós. He takes care of you. Deus cuida God de nós. takes care of Nós us. somos filhos de We are Deus. children of God. Nós somos seus filhos amados. We are His beloved children. Ele subiu naquela cruz, He ele went up to sofreu that cross and He 3 suffered. dias no And for sepulcro. 3 days He was buried in the grave. Ressuscitou por He quê? rose again. And Pra why? quê? Why? For Qual é o what? projeto What is do the coração project de Jesus? of the heart of Jesus? É você! It's you. Você é o projeto do coração You de are the Jesus. project of the heart of Jesus. Se criam tantos projetos You know, por they aí. create Querido. so many projects out there. Você vai encontrar um monte de homem You're going falando to um find monte de so many coisa. people saying so many different things. Mas o que Jesus But what fez, Jesus did, ele falou, estava escrito He said, it was que written eu iria padecer, that I would que eu iria suffer, morrer, that I mas would que eu die, iria but that I ressuscitar. would E rise para que again. que ele ressuscitou? And why did he Para rise que again? que ele morreu? Why did He die? Para resolver o meu pecado. To solve the problem of my sin. Bem, eu posso falar isso, né? Now I can say this. Eu não ganho por hora, eu sou You know, of contrato, course, então. I'm a contractor. I don't get Eu, an essa hourly semana eu wage. conheci um rapaz. But this week I met a young man. Ele também não ganha por hora, não. He's also not an hourly employee. Não sei. I don't know. E comecei a conversar com ele. And I started talking to him. E ele falou, você é pastor? He Então, said, "You're a pastor?" sou. I said, "Yeah." E ele falou que ele era espírita. And he said he was spiritist. Eu falei, eu também já fui. And I said, "Yeah, I've been that too. Se eu tivesse que conversar com um católico, eu também já fui católico. If I had to talk to a Olha, fui Catholic, oh, I've coroinha, been a fui Catholic. sacristão, fui You know, I've auxiliar done de all the missa, different roles in fui the batedor Catholic de Church sino. as a young man." Aí eu estava falando com ele And da minha I was talking to experiência. him about my experience. Quando eu passei pelo That espiritismo, when I went through being a Umbanda, spiritist, Quimbanda, and then, you know, witchcraft, Quito, and all that other Candomblé, witchcraft stuff that they do magia in Brazil, negra. black magic and all that stuff. Eu falei, qual era? Por que eu estava me envolvendo com I said, isso? why was I involving myself in all of that? Para resolver aquele problema que To tinha dentro solve de the mim. problem that was inside of me, O perdão do meu pecado. which was the forgiveness of my sins. Não existe outra pessoa There is not another que person possa te convencer do teu who can pecado convince you of your sin que não seja o Espírito Santo de that's not the Deus. Holy Spirit of God. Só Ele. Only He can do that. E Ele já estava trabalhando na minha And He was vida. already working in my life. E eu contei toda a minha experiência de And I told him salvação. all my experience with salvation Tudo como que eu larguei tudo aquilo. and how I let all of that go. O que eu ouvi uma vez de um demônio que estava lá And manifestado. what I heard a demon say, you know, when I was in one of the witchcraft Com centers, este eu não quero you brincadeira. know, I O don't want to homem de mess with branco this está do guy lado because the dele. guy that's dressed in white is next to him. Sabe o que Jesus fez na minha And you know vida? what Jesus did in my life? Como esses dois discípulos de Emaús. Just as these 2 disciples in Emmaus, Ele andava do meu lado. He would walk beside me. Ele andava do meu lado. He walked beside me Até que eu o conheci. until I met Him. O único projeto de Deus desde The only Gênesis project of God since Genesis é restaurar o homem. is to restore mankind. Não existe outro There's projeto. no other project. Então, quando eu falo aqui So when que I o say objetivo de that Jesus, the objective of Jesus você, is you, porque isso é o que diz as because Escrituras. that's what's written in the Word of God. Qual outro projeto Deus tem What other project does He se não have restaurar if not to os restore seus filhos your e children or resgatá-los do His children pecado? and rescue them Jesus from morreu sin? naquela cruz Jesus died on that por causa de cross mim. because of me. Eu sou como aqueles discípulos de I am Emaús, like those disciples of Emmaus, onde ele te dedicou um tempo. where they dedicated some cuidar de mim. time. Já imaginou, Silvânia? He dedicated some time to take Ele care of para me. para cuidar de você. He stops to take care of Para you. para cuidar do Paulo. He stops to take care of Para para Paul cuidar da Marina. and Marina Para cada um de and nós. each one of us. Para você que nos ouve. All you who are listening to us. Ele está do nosso lado. He is next to us. He's by our side.
Mas muitas das vezes, But many times, por causa da tristeza do nosso because of coração, the sadness of our hearts, nós não conseguimos ver. we are not able to see. Mas o que Jesus faz? But what does Jesus do? Ele pacientemente, He patiently, ele começa lá com Moisés e os profetas starts, talking about Moses and the prophets. e começa a trazer a And revelação. he starts to bring the Sabe revelation. o que ele começa a falar? You know what he starts to say? O que está escrito. What is written. E o que está escrito And what is written é a única coisa que pode nos dar is esperança. the only thing that can give us hope. A palavra de Deus The Word of God. é a única que nos restaura. The Word of God is the only É a thing that única que faz a restores gente us, arder. that makes us burn inside. A experiência de qualquer um de The vocês. experience of any one of you. Se há um período na sua vida que If você there's se a afastou period de in your Deus, life where you have been away from God, a primeira coisa que você tirou the da sua first vida thing that you took away from your life foi a palavra de Deus. was the Word of God. A palavra nos dá esperança. The Word of God gives us hope. O que Jesus estava fazendo ali What com was eles? Jesus doing there with them? Dando esperança Giving para them eles, hope, dando fé, giving them faith, dando restauração. restoring them. O que nós aprendemos da palavra? What do we learn A from fé the vem Word? That the faith comes from hearing Ouvir e o and ouvir hearing the a Word of palavra de God. Deus. O que Jesus fez What does Jesus um do? dia inteiro? That entire day with them, Apresentou he a fed them. palavra para He eles. presented the Word of God to them. Começou a interpretar para ele coisas que He eram started to familiares para interpret, eles. things that were similar, that were familiar to them. E sabe o que eles falam? And you know what they say? Não nos queimava o coração Didn't our quando hearts ele burn falava. when he was talking about the holy writings? Como é que está o teu coração quando você How lê is a your palavra? heart when you read the Word of God? Eu sou muito suspeito para falar. Of course, I'm. A gente está estudando e agora No, nós we're estamos lá studying em and Ruth e Neemias, We're talking about Ruth and E Esdras. Nehemiah and certo? Esdras. Ah, Esther. é externa, não é Ruth, não? Oh, it's not Ruth. Sorry, it's Esther. Esther. No, it's Esther. E agora eles estão com uma dúvida, viu? Acho que Ruth. Mas eu estava falando com eles da história de Esdras. I think we were talking about Esdras. Gente, é um livro que você lê rapidinho ele. And it's a book that you read so fast. E você vê assim, talvez você já conheça, tenha lido ele várias Maybe vezes. you've read it many times before. Mas eu fico tão animado, tão But I am so assim, alegre, to quando eu estou read, vendo o que está acontecendo ali. about what's happening in those chapters. O que In that Neemias está moment, fazendo, o que what Esdras está Nehemiah fazendo. was doing and Esdras was Quando doing. eles pegam o livro da lei When they e took the lêem book uma of the law parte and they do livro da read lei a part of the book of the law e choravam. and they would cry. A alegria deles de Their reconstruir o joy templo. to rebuild the temple. Eu olho essas And I coisas. look at these things Gente, meu coração queima. and my heart burns. Como é que está a sua leitura com How esse are aspecto you, da palavra, querido? reading the word? What's your experience as you read the word? Jesus não construiu nada de novo para eles Jesus was ali. not building anything new for them. Qual foi at a that moment. palavra? What was the word? Há muita gente querendo reinventar a roda, There's so many people trying to reinvent the wheel impactar. and they want to impact people. Se você lê a palavra If de you Deus, read the word of God, você vai impactar as pessoas. you will impact people. Nada de novo. There's nothing new about it. Ele voltou a Moisés He went back e to aos Moses profetas. and to the prophets. A mensagem que você The precisa, message that you need, ela está escrita na palavra de it is Deus. written in the word of God. Os discípulos de Jesus, eles não eram Jesus' disciples, um bando de gênios religiosos. they were not religious geniuses. Eles não estavam inventando coisas novas. They were not inventing new things. Não eram filósofos They were not profundos. philosophers. Especulavam sobre o They cabelo de wouldn't Deus ou a speculate cor do about, cabelo dos the anjos. color of the hair of the angels, and Diz que eles foram testemunha they das were coisas que just eles viram. testimonies. They were witnesses Eu of amo what como they've seen. João começa a sua And I love carta how John numa das starts his suas letter epístolas. in one of his epistles. 1 João 1:1, 1 coloca para John Débora aí. 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida.
That which was from the first, which has come to our ears, and which we have seen with our eyes, looking on it and touching with our hands about the word of life. A experiência The experience. não era de algo, uau, It wasn't from fantástico, something fantastic. grande Or revelação. great revelation. Não, No, era a palavra simples de it was Deus. the simple word of God. Ah, como que eu amo. Acho que é Paulo que escreve, né? I love it when Paul writes Temo, porém, that que we vocês have, percam a simplicidade. be careful that you would not lose your simplicity. Há muita gente perdendo a simplicidade. There are many people losing their simplicity. Diz que os dois discípulos pediram a It says that the Jesus two disciples asked para se Jesus, juntar a ele naquela to noite. join them for that evening. E diz que ele sentou, It says that he Para sat down comer. with them to eat. pegou o pão, He took the bread. agradeceu, He thanked God for the bread. partiu He parted the e bread deu. and gave it to them. E diz que os olhos deles It foram says that their abertos. eyes were opened E eles o reconheceram. and they recognized him. E diz que ele desapareceu da visão deles. And then he disappeared. Eu fiquei pensando, o que será I que kept aconteceu? thinking, I Você wonder pensa nessas why he coisas did quando that. você Do vê you uma think situação about those dessa? things when you see these kind of Como que explanations? Jesus desapareceu? How did Jesus disappear? O que aconteceu ali? What happened there? Né? Como é que eles reconheceram Jesus? How did they recognize Jesus? Quais foram as palavras dele? What were their words? Qual foi a reação What deles? was their reaction? Será que foi a impressão digital da mão Do you deles? think it was their fingerprints? Mas uma coisa eles sabiam. But one thing he knew. Eles sabiam que era Jesus. They knew that it was Jesus. Sabe a coisa mais fantástica You de know what the Deus? most fantastic thing is about God? Você sabe quando é Ele que está falando. You know when he's the one talking to you. Você sabe quando é Jesus que You está know when falando. it's Jesus talking to you. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus rose from the dead. O pecado e a morte tinham sido derrotados. Sin and death had been defeated. Eles conseguiram entender isso. And they were able to understand this for the Eu first falava para time. aquele jovem, And they were saying to that young man, Quando eu I was saying entendi to that quem young era man at the base Jesus, that when I understood who Jesus was que ele morreu pelo and that perdão he dos meus died for the pecados, forgiveness of my sins, eu falei para aquele jovem, I said to that young man, isso me transformou. this transformed me. Jesus transformou a minha vida. Jesus transformed my life. Eu nunca mais tive crise existencial. I never again had an existential crisis. Desculpa a expressão, eu nunca I'm mais tive sorry a for the frescura. expression, but I was Não never, vou à igreja. I never had those things where, I'm not going to church today. Eu entendi quem é Jesus. I understood who Jesus is. Eu entendi por que eu estou And I aqui. understood why I'm here. Eu entendi por que Ele quer que eu I esteja understood aqui. why he wants me to be here. Então, é interessante So it's interesting que foi iniciativa do próprio that it was Jesus the initiative ressuscitado of Jesus himself, se juntar àqueles dois to discípulos. join those two disciples. Às vezes nós achamos que Sometimes we think that nós o encontramos. we are the ones that encounter him, Não, but no. é Ele que nos encontrou. Jesus is the one that encounters É us. Ele que nos buscou. He is the one has sought us out. É Ele que veio até He is the one nós. that came to us. É Ele que criou He's the tudo one que that você created precisa all the para things que that you você o need conheça. so that Querido. you can know him. E Jesus ali expôs toda a And palavra Jesus para ele. exposed the word of God to them. Mostrou para ele que realmente ele tinha que And showed padecer, them that he truly had to suffer. mas no momento que o Cristo But at the ressuscitado moment that Christ rose again, partiu o pão entre he eles, parted the bread among them, eles puderam reconhecê-lo. and they were able to recognize him. Como que eu amo esse momento da ceia. I love so much this moment of the Como Lord's que eu Supper, valorizo esse momento and da I ceia. value it deeply. Eu não quero de forma alguma que isso se torne I don't want in any way costume para for this to você, become a custom to you, a mas que isso routine for sempre you. seja um May this be momento a para você, moment for you, um momento de a você saber moment for you to know que Ele ressuscitou, that he rose again, que Ele está vivo. that he is alive. E diz que aquilo que eles viram, It says that ouviram, what they saw and what they heard estava completamente alinhado was completely aligned com aquilo que Jesus tinha ensinado para with what eles. Jesus has taught them, A palavra que eles the conheciam. word that they knew, A mensagem que você precisa the message that you need está nesse livro is in this book chamado Bíblia. called the Bible. É a revelação de Deus. It is the revelation of God. É a revelação de Deus It sobre is the Ele revelation mesmo, of God about himself, sobre como Ele trata o nosso about how pecado, he treats our sin,
sobre a necessidade de um about Salvador, the need for a Savior, sobre o Salvador que ele enviou. about the Savior that He A sent. palavra dele fala sobre His word Jesus. talks about Jesus, E é tudo que nós and precisamos. it's everything we need. Ah, eu daria qualquer coisa para ter I would estado give anything naquele caminho de to Emaús, have been on escutando the way tudo to aquilo, Emmaus, querido. listening to all of those things. Diz que o coração deles ardia. It says that their hearts were burning. A emoção The emotion de uma nova descoberta do seu Senhor. of a new discovery about their Lord. Ele não morreu. He is not Ele dead. ressuscitou. He rose again. Ele está presente. He is present. Ele está vivo. He is alive. E é tão simples como isso aconteceu. And it's very simple as the way it happened. Eles simplesmente They just simply, ouviram. they heard. They simply heard. Ouviram. They heard. Nessa manhã, This morning, eu te chamo a você ouvir I'm calling for you to a hear palavra de Deus. the word of God Para que toda paixão so that all the passion seja restaurada no may seu be coração. restored in your heart, Para que você possa voltar com alegria so that you can, renew your joy e compartilhar com as pessoas and share with people o que ele fez na sua what the vida. Lord has done in your life. A única pessoa, a única coisa que as pessoas precisam The only ouvir thing that people need to listen to right now é quem é Jesus is para who você. Jesus is. Quem é Jesus para você? Who is Jesus to you? É a maior mensagem This is the transformadora. greatest transforming message. E se você foi transformado por ele, And if you were transformed by him, quem te ouvir vai ser transformado. whoever também. listens to you will be transformed as Não well. precisamos We de don't need, novidade. any new stuff. Precisamos mostrar quem é We Jesus. just need to show who Jesus is. Diz que eles voltaram e It compartilharam says com that seus they went back and they discípulos. shared with the other disciples Falaram que tinha they quando talked eles o about conheceram quando ele partiu o how pão. they recognized him when he E agora parted the mesmo bread. Jesus chega no And meio now deles. Jesus comes and appears among them. Eles pensam que é um espírito. And they thought it was a spirit. Há uma versão que diz que parece que era um There's a fantasma. version that says that they thought he was a ghost. Eles não oravam, eles não criam no Senhor, eles não They ouviram. didn't pray. They didn't, they listened, didn't they? Believe. A ação do Espírito de The Deus na action nossa of the vida Spirit of God in our lives é que nos revela quem Jesus é. is the one that reveals to us who Jesus is. Jesus não pode ser entendido aqui. Jesus cannot be understood here. É aqui dentro, He's understood here, onde ele restaura toda a paixão. where he restores our passion. Nessa manhã eu oro, And this morning I pray quando você tomar do pão, that as you quando eat the você tomar bread do cálice, and as you take of the cup, que você possa falar para ele: that you may speak to him o meu Deus vive, and say, My O meu God Jesus lives. My ressuscitou. Jesus rose again. ele vivo está. He is Eu alive. sou filho de Deus. I am a child of God. O projeto dele, His project, Aconteceu. his plan has happened. eu sou fruto da I am ressurreição de fruit Jesus. of his resurrection. Amém? Amen? É um texto lindo, não é? It's a beautiful text, right? Deus quer essa paixão dentro do teu God coração. wants this passion inside your heart. Deus quer que aquilo que aconteceu na sua vida, God wants that what happened in your life, você possa voltar para Jerusalém. that you would go Possa back to voltar para aquilo Jerusalem, que ele te chamou. go back to what he's Sabe o called que you. Jesus tinha falado com You know what eles? Jesus had told them? Permaneça em Jerusalém. Stay in Jerusalem. Só isso. That's it. Permaneça onde Jesus mandou Stay você where permanecer. Jesus told you to stay. Sabe qual é o melhor lugar? You know where the best place for you to Centro be? da vontade de In the Deus. center of his will. Deus quer isso para você. That's what he wants for Que you. nessa manhã, esse texto, essa May this palavra, text and this word this abençoe morning sua vida, abençoe bless seu your life coração. and bless querido. your heart. Nós vamos ficar de pé, vamos We're going to receber stand do to our pão, vamos feet. We're going receber to do receive the cálice. bread.